Olá você, querido aluno e querida aluna, tudo bem? Vamos agora fazer as questões da Banca Sebrasp do assunto custo padrão. Assunto esse muito importante, onde eu faço a comparação daquilo que foi orçado, que é o padrão, com o que foi efetivamente realizado. É isso que nós vamos fazer e agora vamos treinar muito com você. Olha aí na telinha, questões Sebrasp. Olha aí. E aí eu tenho a questão de número 1. Uma oficina dedicada à manutenção de veículos esportivos utiliza padrões para controle do tempo trabalhado e do custo aí de mão de obra. Perfeito. O tempo padrão para o alinhamento de rodas, ele é de, olha, o tempo padrão, ele é de 27 minutos. Com a taxa padrão de R$ 13,00 por hora de mão de obra. Em dado período, a oficina realizou 200 alinhamentos, obtendo aí uma economia de 90 na taxa de mão de obra. Contudo, a variação total de mão de obra excedeu em 40 o desejável. Nessas condições, a taxa efetivamente paga por hora de mão de obra foi de quanto? E aí, nós vamos avaliar todo esse processo. Como é que a gente faz toda essa estrutura de resolução para você? Fechado? Combinado? Excelente! Então, pessoal, olha, o que é que aconteceu aqui inicialmente? A gente vai colocando para você. É uma questão de custo padrão. Primeira coisa, como a taxa padrão está por hora, observe, eu vou transformar esses 27 minutos em horas. Essa é uma taxa, né? O tempo padrão. Então, o tempo padrão ele é de 27 minutos. Eu vou dividir por 60 minutos. Quando eu fizer isso, isso vai dar 0,45 horas. Beleza? Pronto. Aqui é o tempo padrão. Eu vou primeiro achar o quê? A quantidade padrão, tá certo? De mão de obra. Que eu vou chamar aqui de mão de obra direta. Então, se eu faço... Olha, se ele me diz que são 200 alinhamentos e cada alinhamento é 0,45 horas, eu vou pegar 200 vezes 0,45 horas. Isso é 2 vezes 45, que dá 90 horas de mão de obra direta. De mão de obra direta. Pronto. Felipe, então quanto é o meu custo padrão? Olha, o meu custo padrão, tá certo? Ele vai ser de 90 horas que eu vou usar, vezes o valor por hora, que é 13. Eu coloco 0, 9 vezes 3, 27, fica o 7, vai o 2. 9 vezes 1, 9. E 2 vai dar 11. Isso é 1.170. Aí veja, olha pessoal, se o custo padrão foi 1.170 e ele diz que a variação total de mão de obra excedeu 40 o desejável, foi porque ele gastou mais do que deveria gastar, tá bom? Ele gastou aí mais do que deveria gastar. Então, vejam. Então, o preço, tá certo? Total real, ele é o custo padrão de 1.170, mais que foi, excedeu, tá certo? A variação de mão de obra eu vou ficar com 1.210. O outro ponto que eu tenho que achar é que a variação, tá certo? A variação, e vocês veem que eu tenho aqui duas variações, a variação total é igual à variação da mão de obra
mais a variação da quantidade. A variação total, ele me falou que foi o quê? Ó, variação total foi 40, excedeu 40. Então, eu vou botar mais 40. A variação da mão de obra direta, nós temos. Ele diz, ó, que obteve uma economia de 90. Então, isso foi o quê? Foi menos, que foi favorável. Então, menos 90. E aí eu vou somar a variação da quantidade. Beleza, pessoal? Tranquilo? Então, eu passando para cá vai ficar 40 mais 90 igual a variação da quantidade. Variação da quantidade é 130. E aí, para eu achar o preço real, tá certo? O que é o preço total? Eu tenho que achar o quê, Felipe? Eu tenho que achar a quantidade real. Então, pessoal, se você notar, eu tenho o seguinte, olha, a variação da quantidade é igual à quantidade real menos a quantidade padrão vezes o preço padrão, tá bom? Então, a variação da quantidade foi 130. A quantidade real que eu quero achar, a quantidade padrão foi 90, tá bom? E o preço padrão, ele é de 13. Então, passa para cá dividindo 130 dividido por 13 é igual a quantidade real menos 90. Inverte, quantidade real vai ser igual a 130 por 13, vai dar 10. 10, e os menos 90 vai para cá mais 90, a quantidade real é 100. Então, como ele quer saber a taxa efetivamente paga por hora de mão de obra, eu tenho que saber aí o preço real, tá? Por hora. Então, essa taxa, ela vai ser taxa efetiva paga por hora. Isso é igual a quanto? É igual a 1.210. Tá certo? 1.210. Daqui, dividido por 100. Que isso vai dar 12,10. E aí o meu gabarito é a letra B de bola. Tá bom? O gabarito é a letra B. Fechado? Então vejam aí que questão interessante que nós estamos aqui avaliando para você. Tá bom? E nós estamos aqui avaliando para você. Felipe, teria como responder mais rápido? Teria o método Felipe, tá? Método turbo de resolução na prova. Então, pessoal, olha, nós sabemos, tá, que o custo esperado de mão de obra direta para o volume de produção é isso daqui, ó, que é o custo padrão. Quanto é o custo padrão? É o multiplicar 0,45 vezes 200 vezes 13, que dá 1.170. Como ele variou o total 40, né, excedeu 40, então eu vou ter que o preço total real é igual a 1.170 mais 40, isso é igual a 1.210. Tranquilo? Show de bola? Beleza, pessoal? Então,
pessoal, olha. Então, se a variação ela foi favorável aqui em 90, significa que o custo esperado, dados os padrões estabelecidos pela empresa, deveria ser de quê? Tá? O custo esperado, se eu tivesse essa economia de 90, tá? Eu teria aqui, tá certo? Considerando a taxa aqui de mão de obra, que obteve uma economia, tá bom? Eu, na verdade, teria, além dos 1.210, eu teria os 90, que é 1.300. Então, eu consigo achar a quantidade dividido 1.300 pelo valor por hora, tá? Que seria 13. Isso daqui daria 100. E a partir daqui, eu acharia o preço real, que é a taxa efetiva de 1.300, 1.210 dividido por 100, que isso vai dar 12,10. Tá bom? Show de bola? Então vejam aí que questão interessante. Vamos avançando, que tem mais. Agora vai mais rápido. Essa eu fiz detalhando. Olha, o cartão de custo padrão de uma empresa que fabrica um único produto indica que o custo da mão de obra direta, a taxa padrão de R$ 2,50 e o custo padrão unitário de R$ 22,50. Em certo período, quando foram produzidas 500 unidades desse produto, foram verificadas em uma variação desfavorável de taxa de mão de obra direta de 870 e uma variação total favorável desse custo de 930. Nessa situação, a taxa efetivamente paga por hora de mão de obra direta foi superior a 2,65, tá bom? Foi igual a 2,65. Fechado? Bom demais? Então eu quero saber a taxa efetivamente paga, pessoal. E aí, como é que nós vamos fazer? Olha, qual é o meu custo esperado? Tá? Qual é meu custo padrão? É eu multiplicar 500 unidades vezes o custo padrão unitário. Então, 500 vezes 22,50. Só para não perder tempo, vou colocando. Isso é 11,250. Aí ele diz que teve uma variação total favorável de 930. Então, quer dizer que o custo real é 11,250 menos 930. Isso é 10,320. Tá? Isso daí é 10,320. Show de bola? Beleza. Pessoal, vejam que eu tive variação total, mas houve uma variação desfavorável da taxa de mão de obra direta. Então, vamos lá. Qual foi a quantidade de horas consumidas? Tá certo? Isso daqui vai ser 10.320, que é o custo real, menos 880, que foi uma variação desfavorável, ou seja, diminuiu. E eu vou dividir pela taxa padrão de horas, que é 2,50. Tá? Quando eu fizer isso, vai dar 3.000. Aqui vai ficar 9.450 dividido por 2,5
que isso é 3.780 horas. Show de bola? Então, diante disso, a taxa efetiva, ela vai ser igual a quanto, Felipe? Olha, ela vai ser o custo real de 10.320 dividido, tá, pelas horas consumidas de 3.780, que isso vai dar 2,73, que isso é maior do que 2,65. Então, o item está corretíssimo. Então, questão bem inteligente também. Fechado, pessoal? Estamos avançando? Show de bola? Então, aqui nós temos todos os detalhes. Fechado? Olha que coisa boa! Vamos avançando. Eu vou agora para a questão de número 3, na tela. O pequeno frigorífico usa padrões para controlar o consumo de uma mistura de carnes diferentes, de diferentes tipos de frutos do mar de alta qualidade, utilizada como matéria-prima na fabricação de um produto para exportação. Para cada quilo de produto, são utilizados 450 gramas de mistura, ao custo de R$ 125 o quilo. Em determinado mês, foram produzidos aí 2.000 quilos de produto e constatadas aí as seguintes variações totais. Eu tenho variação de preço, 9.000 favorável, e variação total, 3.500 desfavorável. Nesse caso, é correto afirmar que o preço efetivamente pago pelo quilo de matéria-prima, ele foi de quanto? Tá bom? Ele foi de quanto? Então, pessoal, essa parece até muito com a questão de número 1, que nós fizemos para você aqui agora. É isso aí, tá? Então, o que é que fica? Olha, quem é? Ele diz que usou 450 gramas, tá? Ao custo de 125, para produzir 2.000 quilos. 2.000 quilos. Então, olha, 450 gramas, ele corresponde ao quê? A 450 dividido por 1.000, que é 0,45 quilogramas, tá? Então, quanto foi consumido? Olha, ele consumiu 0,45 gramas de cada mistura e foi feito 2.000 produtos. Vou pegar 2.000 vezes 0,45, que isso corresponde a 900 quilos, tá? Então, quanto é o meu custo padrão? Ele é igual a 125 vezes 900, que isso vai dar 112.500. Fechado? Quem é o meu preço? Total real. Eu tenho que ver a variação total. Ah, Felipe, a variação, ele disse que foi 3.500 desfavorável. Vou pegar 112.500. Como foi desfavorável, é porque ele gastou mais. Então, mais 3.500. Isso é 116.000. Aí eu preciso achar agora, tá, a quantidade real. Mas para achar a quantidade real, antes eu tenho que achar a variação da quantidade. Aí eu tenho o quê, pessoal? Olha, a variação de preço, tá? Ele diz que é 9.000 favorável, tá? Então quer dizer que foi menos. Então, menos 9.000, mais variação da quantidade e a variação total de 3.500.
Então, variação da quantidade vai ser 3.500 mais 9.000, que isso é igual a 12.500. Tá bom? Que é 12.500. E aí, eu agora acho a quantidade real, né? Então, a quantidade real menos a quantidade padrão, que é de 900 quilos. Show de bola? Que é a quantidade padrão. Vezes o preço padrão, que é de 125. Isso é igual à variação da quantidade de 12.500. Então, quantidade real vai ser 12.500 dividido por 125 mais 900. Tá bom? Então, aqui vai ser 100 mais 900, que isso é igual a 1.000 quilos. Show de bola? E aí, a quantidade real, tá? Desculpa. O preço real vai ser o preço total 116.000 dividido pela quantidade real de 1.000 quilos. Então, isso vai dar 116, superior a 115, inferior a 116. O gabarito é a letra C de capacidade. E vocês vão perceber, pessoal, que é o mesmo modus operandi, várias questões bem parecidas que trazem aí a mesma resposta. Então, você tem que saber aí o passo a passo, tá? O passo a passo aí para a gente poder avançar. Show? Tranquilo. Aí, pessoal, essa daqui é bem mais parecida com a primeira, olha. Vamos lá. Situação hipotética. Uma indústria que trabalha com um sistema de custo padrão para fins gerenciais utiliza aí padrão de horas de mão de obra direta de 0,45 HMOD por unidade produzida, sendo a sua taxa padrão de mão de obra igual a R$13 por hora. Na última semana foram fabricadas aí 200 unidades de seu único produto, tendo sido verificadas variação da taxa de mão de obra direta de 90 favorável e variação total de mão de obra de 40 desfavorável. Nessa situação, o número efetivo de horas de mão de obra empregadas na produção foi superior ao esperado em mais de 10%, tá bom? Em mais de 10%. Tranquilo? Show de bola? Beleza. E aí, pessoal, do mesmo modo, tá? Ele quer saber aí em termos percentuais. Então, a gente já pode adiantar algumas coisas. Olha, quanto é que fica o custo padrão? O custo padrão, como ele tem ali um valor por hora, eu vou pegar 0,45 vezes 13 vezes 200 unidades, tá? Então, 0,45 vezes 13 vezes 200, isso é igual a quanto? Isso é igual a 1.170.
Aí o que é que eu preciso saber? Olha, ele me disse que teve uma variação total, tá certo? Uma variação total desfavorável de 40. Desfavorável é bom, tá certo, pessoal? Desculpa. Desfavorável é ruim. Quer dizer, eu gastei mais do que deveria gastar. Então aqui, observem. Se a variação é desfavorável, quer dizer que eu gastei 40 a mais do que deveria gastar. Então eu vou somar. Ah, Felipe, entendi. Show de bola. Beleza? Tranquilo? Então, quanto é o meu preço total real? Tá? Ele é 1.170 mais 40, que dá 1.210. Tá bom? Aí agora, Felipe, eu tenho que achar a quantidade real. Então, a variação da quantidade, tá? Certo? A variação da quantidade, ela vai ser... Desculpa. A variação de preço, que é a taxa de mão de obra, ela foi 40 favorável. Então, menos 90, tá certo? Show de bola. Mais a variação de quantidade, que é de mão de obra direta, ela é igual à variação total, que foi positiva em 40. Então, a variação da quantidade vai ser 40 mais 90, que é 130. Essa variação da quantidade é a mão de obra direta, tá bom? Beleza? A quantidade real menos a quantidade padrão, que é quanto, Felipe? É aqui, ó, a quantidade padrão é isso, 0,45. Na verdade, vou até colocar aqui, vezes 200, vezes 13. Isso é 90, tá? Então vai ficar menos, show de bola, quantidade real, menos 90, vezes preço padrão de 13, é igual à variação da quantidade de 130. Então, quantidade real vai ser 130 dividido por 13 mais 90, que isso é 100. Se isso é 100, tá, pessoal? Ele perguntou aqui, o número efetivo de horas empregadas na produção foi superior ao esperado em mais de 10%? Então, olha, vamos aqui avaliar, tá? Então, como é que eu tenho que fazer isso? Eu tenho que pegar a quantidade real de 100, esse percentual que eu quero saber. A quantidade real de 100 menos a quantidade padrão, que é 90, dividido pela quantidade padrão. Isso vai dar 11,11%. Então, realmente, ele excedeu aí em mais de 10%. E aí o gabarito ele está corretíssimo, tá bom? Ele está aí corretíssimo. Beleza? Item certo. Fechado? Tranquilo? Vamos avançando. Quinta. O custo padrão é uma metodologia gerencial de avaliação entre custos reais e custos esperados, podendo também ser utilizado desde que satisfeitas algumas condições na escrituração contábil de custos de produção. E aí? Certo ou errado? Tá bom? Certo ou errado. Olha, pessoal. Aqui está disciplinado lá no CPC 16, item 21. Show de bola? E aí o que é que acontece? O custo padrão, na verdade ele é a metodologia que ele vai comparar, olha, eu estou orçando um valor
e quero saber o que realmente aconteceu. E aí, ele pode ser, sim, utilizado quanto mais próximo estiver o custo padrão do custo efetivo real que acontece. Então, isso é uma possibilidade, podendo. Ah, neném! Então, o item está correto. Tá bom? O item aí está correto. Beleza? Show de bola? E para a gente finalizar, com relação ao custo padrão, assinale a alternativa correta. Tá bom? Assinale a alternativa correta. Então, análise do custo padrão da mão de obra direta é feita considerando-se as variações de taxa e de eficiência. E aí, pessoal, certo ou errado? Olha, quando ele fala taxa, ele está falando, por exemplo, reais por hora. Beleza? E quando ele fala eficiência da mão de obra direta, por exemplo, é hora por unidade. Tá bom? Então aqui eu estou falando numa análise de mão de obra direta. Se fosse matéria-prima, a taxa seria por quilo e a eficiência seria quilo por unidade. É essa a percepção que a gente tem. Então, gabarito letra A. Não é permitida a utilização do custo padrão pela contabilidade, estando a sua aplicação restrita à finalidade gerencial. Nós vimos que é possível, de acordo com o CPC 16. Uma das vantagens do custo padrão é não demandar revisões e reajustes periódicos? Pode sim, tá, pessoal? Beleza? Ela pode sofrer ajustes. O custo padrão deve ser sempre comparado com o custo estimado, de modo a permitir a identificação das causas de eventuais variações e a adoção de correções futuras. Pessoal, o custo padrão ele é comparado com o custo, tá, real. E não é recomendável a utilização do custo padrão com finalidades gerenciais em produtos cujo custo seja calculado com base no custeio variável, tá? Então, isso não tem nada a ver. E assim, nós encerramos a nossa aula, tá certo? Para você. Forte abraço, bons estudos!